Boa noite. Funcionou? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que nós iniciamos mais uns clássicos da música sacra, a 8ª edição. Essa é a 8ª edição que o Senhor está dando graça para que nós possamos realizar. Eu peço, meus irmãos, antes de tudo, que vocês já curtam, já deixem um comentário aí, e compartilhem também nas redes sociais, compartilhem nos grupos do WhatsApp, passem adiante esta live para que mais pessoas possam ter o privilégio de escutar e aprender mais sobre a história dos hinos que nós tanto amamos e tanto gostamos. Eu peço também, meus irmãos, que vocês, caso houver algum problema, vocês vão falando aí nos comentários para que a nossa equipe possa aí
manejando e consertando o mais rápido possível para que todos possam ter uma boa experiência aí no conforto de suas casas. Eu quero agora fazer uns agradecimentos às páginas de Facebook que estão nos apoiando. Aí são inúmeras páginas que o Senhor tem dado a graça de nos acompanhar, de estar manifestando este amor através do compartilhamento desta live. A página da Igreja Presbiteriana Jardim Monza, a nossa própria igreja aqui. A página da Igreja Evangélica Fluminense do Rio de Janeiro. A página Inário, Salmos e Hinos. A página também da MPA, Músicos Presbiterianos em Ação. A página Hinologia Cristã. A página da Igreja Presbiteriana de Mutuá, no Rio de Janeiro. A página da Igreja Evangélica Congregacional de Pirauá, em Piraíba. A página da Igreja Evangélica Congregacional de Trimonte, em Minas Gerais. Da Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção, em Pernambuco. E a Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana. Então, quero já de antemão fazer os agradecimentos a estas páginas que têm nos acompanhado, têm manifestado um amor ao Senhor através do compartilhamento desta live que nós nos reunimos para fazer e proporcionar aos irmãos que estão aí nas suas casas. Um breve histórico sobre o Inário Salmos e Hinos. Eu creio que muitos que participaram da 7ª edição já conhecem um pouco do histórico, mas para aqueles que são novos, ou até para relembrar os irmãos, eu vou dar um breve histórico sobre o Inário Salmos e Hinos. O Inário Salmos e Hinos foi organizado pelo casal Dr. Robert Ray Calley e Sarah Ponton Calley, fundadores da Igreja Evangélica Fluminense, em 1855, a primeira igreja evangélica em língua portuguesa no Brasil. O Inário foi usado pela primeira vez em 1861 e contava com 50 músicas, sendo 18 salmos e 32 hinos. Essa coleção foi a primeira coletânea de hinos evangélicos em língua portuguesa organizada no Brasil. Inclusive, foi usado como primeiro inário por diversas denominações, incluindo a Igreja Presbiteriana do Brasil até 1990. A segunda edição foi publicada em 1865 e continha 25 salmos e 58 hinos. Edições posteriores contaram com a colaboração do Dr. João Gomes da Rocha, filho adotivo do casal Calley. Além de acrescentar composições novas a partir de 1899, o Dr. Rocha começou a inserir índices minuciosas e também antífonas e cantuchões, elevando o inário ao nível das melhores e mais completas coleções de hinos evangélicos no mundo. Em 1947, com a morte do Dr. João Gomes da Rocha, os direitos autorais ficaram com a Igreja Evangélica Fluminense. Uma grande revisão foi realizada em 1948 e consistiu basicamente em melhor adequar as letras, algumas letras, às respectivas músicas, em realizar correções gramaticais e reparos doutrinários, em verificar a ocorrência de hinos que apareciam em duplicata e em identificar hinos que não seriam mais utilizados pela igreja. Hoje, com mais de 150 anos, Salmos e Hinos é considerado uma das mais belas coleções de hinos já produzidas para o segmento cristão protestante do Brasil e conta com 650 hinos, 27 coros e 12 anéis. Bom, meus irmãos, diante de tudo isso que foi falado, quero agora propor que todos que estão aí em casa curvem as suas cabeças e vamos ao Senhor em oração. Vamos entrar em contato com o nosso Senhor, o nosso Criador. Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este privilégio, Senhor, pois é a 8ª edição, Senhor, que nós estamos realizando e sabemos, Pai, que tudo isso, Senhor, é a Tua graça, Pai. Tudo isso é o Teu amor, Senhor, que age em nós, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo isso, Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo que vai ser dito, os hinos que serão cantados, os hinos que serão entoados,
os hinos dos quais o Senhor iluminou através do seu Espírito Santo homens e mulheres para criarem, Senhor, tais canções para atingirem os nossos corações, Pai. Mesmo sendo tão antigas, Senhor, de 200, 300 anos atrás, Senhor, ainda hoje, Pai, atinge os nossos corações, porque sabemos que não foi criada simplesmente por homens, Pai, mas foi criada, iluminada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, tais canções. Por isso nós te damos graça, Senhor. Santo Deus, peço que o Teu Espírito, Senhor, esteja aqui conosco neste momento, nos ajudando, Senhor. E peço também, Pai, que Teu Espírito esteja com todos aqueles que estão em casa neste momento, Senhor, fazendo com que nós compreendamos, Pai, o significado do Teu amor, o significado da Tua palavra, Senhor, e demos graça, Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo, como deve ser dado graça. Obrigado por tudo, Pai. É isso que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com hinários, salmos e hinos, somos convocados a adorar a Deus. Agora eu peço que os irmãos que estão em casa, é claro que apesar disso ser uma edição de músicas sacras, né, uma organização onde nós vamos entoar cânticos, não podemos deixar de ler as Sagradas Escrituras. Por isso peço que todos os irmãos que estejam em casa peguem as suas Bíblias e agora vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 5 ao 6. 2 Crônicas, só para que vocês possam acompanhar a leitura, possam meditar junto conosco. 2 Crônicas 20, do verso 5 até o verso 6. Está escrito assim: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Meus irmãos, é nesta comunhão, depois desse breve histórico do Hinário Salmos e Hinos e da leitura da palavra do Senhor, que agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino 64. Se chama Deus dos Antigos.
Bom, meus irmãos, um breve histórico sobre este hino, Deus dos Antigos. Esta letra, em que o reverendo Daniel Crane Roberts fala de Deus como Criador do Universo e de como Ele nos guia como nação, foi escrita para a celebração do centenário do Dia da Independência Americana em 1876, na pequena cidade de Bremen, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Roberts suplica que a proteção de Deus continue eterna, fortalecendo-nos para glorificar o seu nome. Seu texto afirma fé na liderança passada de Deus à nação e invoca sua bênção contínua como soberano, protetor, guia e sustentador. Israel conhecia a importância do favor de Deus. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Assim, esse hino dá para o país uma postura de invocação em procura a bênção contínua do Senhor. A nossa vida vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. João Wilson Faustini fez sua primeira tradução deste imponente hino em 1955. E embora esta tenha sido usada em comemorações diversas, divulgada até por rádio e televisão, Faustini, insatisfeito com a primeira tentativa, fez uma segunda tradução em 1958 para Os Céus Proclamam, volume 1, com o título Deus dos Antigos. Esta tradução usada no inário, seja louvado e no inário para o culto cristão. Por anos, os conjuntos corais batistas tiveram o privilégio de cantar este hino com um arranjo do compositor e himnólogo Dr. William J. Reynolds, achado na coletânea de ântemas corais, compilado por Bill Pitcher e publicado pela Casa Publicadora Batista em 1961. E agora está ao alcance de toda a congregação. Depois desse breve histórico sobre este hino tão maravilhoso que nós tão comumente cantamos, que louvamos ao Senhor com outro hino. O hino 29 se chama Invocação. Glória, tua aqui, o dia vai.
E agora, meus irmãos, antes de irmos para o próximo hino, eu quero agradecer a alguns irmãos e algumas irmãs que estão nos acompanhando. Pessoas possam ter acesso e desfrutar deste momento conosco. Vamos para os nomes, que são muitos. O Jader Silva, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A Raquel Freitas do Nascimento, de Laranjal, Paraná. A Lilian Ruda, a Eliane Brito, Miriam Nunes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O Cid Mauro Oliveira, do Acre. A Dilma Monteiro Silva Prata, da IF, do Rio de Janeiro. A Tamires Santos, de Uberaba, Minas Gerais. A Jane Silva, Janira Duarte, Marcela Fernandes, o Luiz Carlos Borges, da IG Evangélica Congregacional de Januário, Minas Gerais, a Esther e Josué Trindade, Congregacional de Icaraí, a Sara Santana, Márcio Nascimento, Bra Santos, Ronei Delamare Carvalho, Maria de Lourdes Pereira da Silva, Ana Mar Soares Almeida, da IG Evangélica Congregacional São Bernardo do Campo, em São Paulo, o Nielson Silva Mendonça, da Congregacional de Recife, a Eliane Fernandes, Norma Sueli Pereira, de João Pessoa, na Paraíba, a Nilce Helena Pereira, de João Pessoa também, Paraíba, Wagner de Souza Rolim, da IG Congregacional Pernambucana, e Marinésio Gomes, da Igreja Congregacional Mossoró, Rio Grande do Norte. E é com grande felicidade que eu agradeço a todos os irmãos e todas as irmãs que têm nos acompanhado nas outras lives e nesta live que nós estamos fazendo agora, a 8ª edição. Que Deus os abençoe e peço, mais uma vez, compartilhem nas redes sociais, compartilhem nos grupos, para que mais pessoas possam estar conosco. E agora vamos para mais um hino, meus irmãos, o hino 30. Vem, ó Todo-Poderoso. Meus irmãos, através dos salmos e hinos, a natureza também louva o Criador. Pegue a sua Bíblia neste momento e vamos meditar no Salmo, o Salmo 148, do qual eu lerei todos os versículos. Quero que os irmãos e as irmãs que estão aí do outro lado da tela, estão em casa, possam acompanhar e meditar também nas palavras das Escrituras.
Diz assim, Salmo 148, do verso 1 até o verso 14. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve, vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, porque ele é chegado. Aleluia. Meus irmãos, e adiante da exposição, da leitura desta palavra, que é maravilhosa, que nos diz que toda a criação do Senhor o louva, e toda a criação do Senhor foi criada por Ele, para executar louvor a Ele, que nós agora, como criaturas de Deus também, mas ainda mais como filhos de Deus, redimidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que cantemos o hino 69, vós, criaturas de Deus Pai. Meus irmãos, agora mais um momento de história. Um breve histórico sobre este hino que nós acabamos de cantar, o hino 69, Vós, criaturas de Deus Pai. William Henry Draper inspirou-se no famoso Cântico do Sol, também chamado Hino das Criaturas, de autoria do extraordinário cristão que foi Francisco de Assis. Sua conhecida biografia enfatiza o esforço constante da busca de uma vida semelhante à de Cristo, de sua pregação aos humildes
de suas viagens no período das cruzadas, de sua opção pela assistência espiritual aos sofredores e seu voto de pobreza. Teve muitos seguidores, com os quais organizou uma ordem religiosa, inicialmente criticada pelas autoridades eclesiásticas e em seguida reconhecida e valorizada. As circunstâncias em que o hino das criaturas foi escrito são descritas como dramáticas. Num verão muito forte em que Francisco de Assis sofria muito com dores nos olhos infeccionados, deitado numa cama rústica, em uma choupana insalubre, cheia de ratos e insetos. Nesse Cântico do Sol, Francisco proclama seu respeito e humildade diante da vida, chamando de irmãos o sol, a lua, a terra, a água, e numa conclusão extremamente lúcida e poética, afirma: louvado sejas, bom Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, do qual ninguém escapa. 2 pastores brasileiros traduziram para o português o poema de Draper, o reverendo Jorge César Mota e o reverendo Manuel da Silveira Porto Filho, passando a ser incluído nos Salmos, no Inário Salmos e Hinos, na 5ª edição de 1975. E agora, meus irmãos, diante de um pouco dessa história, diante um pouco do histórico destino que nós tanto gostamos, é que nós louvamos ao Senhor mais uma vez com alegria nos nossos corações, o hino 70, Tuas obras te coroam. Meus irmãos, com o Inário, Salmos e Hinos, nós também somos convidados à confissão. Peço que os irmãos que estejam em casa, os irmãos e as irmãs, abram a sua Bíblia em Mateus 11, do verso 28 até o verso 30, e vamos meditar nas palavras do nosso Senhor Jesus. Está escrito assim, em Mateus 11, 28 ao 30,
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, é nesta mesma alegria e é nesta mesma certeza de que o nosso Senhor carrega para nós os nossos fardos, o nosso Senhor nos carrega com Ele, o nosso Senhor nos dá assistência e ainda mais, o nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou, pagando com o seu próprio sangue e nos dando de graça a salvação. Então, diante disso, meus irmãos, diante dessa felicidade que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvemos a Deus com o hino 282, manso e suave.
E agora, meus irmãos, um histórico sobre a composição deste hino tão maravilhoso que toca nossas almas. Will Lamartine Thompson, natural de Liverpool, leste do estado de Ohio, na América do Norte, nasceu em 7 de novembro de 1847. Apesar das dificuldades financeiras por que passavam os compositores da música popular daquela época, possuindo ele um bom senso de negociante, enriqueceu e se tornou conhecido como o compositor milionário. Thompson era filho de um casal presbiteriano e aos 16 anos começou a compor, porém sua fama só apareceu em 1875. Nesse ano, ele tentou publicar algumas de suas composições, pretendia receber $100 pela publicação de 4 composições seculares, porém ofereceram-lhe apenas $25. Indignado, resolveu publicá-las por conta própria. E grande foi a sua surpresa ao verificar que todas elas alcançaram grande sucesso, e uma delas se tornou a música popular daquela época. O sucesso alcançado com a publicação de músicas foi tão promissor que Thompson fundou uma casa de música na qual mais tarde passou a vender não somente coleções de música populares, clássicas e sacras, como também pianos, órgãos e outros instrumentos musicais. Suas publicações foram usadas em diversas partes do mundo. Apesar de haver se tornado o compositor milionário, nem por isso Thompson se esqueceu de agradecer a Deus que tanto o abençoou. Apesar de ser um dos cidadãos mais proeminentes de sua cidade, Thompson nunca deixou de dar o testemunho do seu Salvador, que o salvou desde a sua infância. Nas palavras de um de seus amigos íntimos, Thompson possuía um excelente caráter e um belo espírito, que não eram menores do que o seu imenso talento musical. Simplicidade, sinceridade, humildade e justiça foram as características de sua vida. Thompson sentia que devia algo a Deus e por isso dedicou o seu talento de compositor unicamente à composição de músicas sacras. Muitas vezes colocou o seu piano numa carroça, puxada por 2 cavalos, e foi para a roça, tocando e cantando hinos de sua autoria. Entre vários hinos que Thompson escreveu, um deles recebeu uma homenagem especial quando, em dezembro de 1899, Thompson foi ao estado de Massachusetts para visitar o famoso evangelista D.L. Moody, que estava gravemente enfermo. Tão grave era o estado de saúde de Moody que seu médico não permitiu que Thompson o visitasse. Do seu leito de morte, Moody ouviu a voz de Thompson e pediu que ele entrasse. O grande evangelista, agarrando a mão de Thompson, disse: Will, preferia ter escrito o seu hino, manso e suave, mais do que qualquer outra coisa que tenho feito em minha vida inteira. Essa declaração, saída dos lábios de um dos maiores evangelistas de todos os tempos, valeu como uma consagração. Foi a homenagem máxima. A música com a qual cantamos o hino Manso e Suave é também de autoria de Will Lamartine Thompson, o compositor milionário, cuja vida foi distinguida pela sinceridade, simplicidade, humildade e justiça. E aqui vai, meus irmãos, um breve testemunho curioso sobre este hino. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção neste testemunho. Mais ou menos na década de 30, ou seja, 1930, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, existia uma pequena igreja presbiteriana, onde o pastor Antônio Elias passava em visita. E em um determinado culto, enquanto eles cantavam Manso e Suave, como nós acabamos de cantar, havia uma mata atrás desta igreja, onde estava escondido um fugitivo da casa de detenção de São Paulo.
O nome deste homem era Amâncio José Alves. E este homem ouvia a congregação cantando: Amâncio José Alves, Jesus está te chamando. Este homem ficou desesperado, pois ninguém naquela região o conhecia, nem sabia de sua existência. E ali ele escutava: Amâncio José Alves, Jesus está chamando. Ele foi se aproximando do templo, chegou à porta e perguntou: quem é esse Jesus que está me chamando? Quero falar com ele. O pastor, percebendo o chamado de Deus para aquele homem, falou da graça de Cristo Jesus. E este homem se converteu ao Evangelho. Consequentemente, ele se apresentou novamente à casa de detenção, como um bom cristão faria. Porém, quando foram ver o seu nome nos registros, já não tinha mais nada ali. Ele voltou feliz para sua família e se tornou o diácono da igreja. Esse é um breve testemunho curioso que ocorreu na história através deste hino, numa igrejinha simples. E como diz o último verso deste hino: ó, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim, seu sangue foi sobre a cruz derramado. E este homem, Amâncio José Alves, escutou isso, entendeu que Jesus havia dado tudo por ele. E Jesus havia derramado o seu sangue precioso na cruz por ele. E, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender e estar convicto dos nossos corações de que Jesus derramou o seu precioso sangue por nós. Jesus fez algo que ele não precisava ter feito, mas ele fez por amor a nós, por amor ao Pai. Então, por isso, nós devemos dar gratidão ao Senhor, nós devemos reconhecer que o Senhor é dono de nossas vidas, nós devemos reconhecer o sacrifício de Deus nas nossas vidas. E é com esta alegria, meus irmãos, e sabendo desse amor maravilhoso com que Jesus nos amou, que agora nós iremos louvar todos juntos o hino 51, Deus cuidará de ti. Examine o coração, Deus pela
Seus ternos braços te estende, vem, Deus zelará por ti. Encaixarás teu descanso, vem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na vida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Mais uma vez, aqui eu pego nas minhas mãos vários nomes dos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil inteiro que estão nos acompanhando através desta live, estão louvando ao Senhor junto conosco. E vou citar mais alguns nomes aqui, que são muitos. A Lila Tereza Braga, da Igreja Congregacional de Sete Pontes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A Elaine Gouveia, da Igreja Congregacional de Brás de Pina, no Rio de Janeiro. A Sônia Maria Paiva de Santa. Ariete Borges, da Igreja Evangélica Congregacional de Venda das Pedras. Simoni Rangel. A Idalice Cardoso Farias, da Igreja Congregacional de Mato Alto, no Rio de Janeiro. Silas Neto, da Igreja Congregacional de Mangabeira II, em João Pessoa, Pernambuco. E Jaume Rodrigues, Rose Pedroso, Manará Bezerra, Wagner de Souza Rolim, Aline Aparecida, Dilma Monteiro, Miriam Nunes, Lene Fernandes, Karen Cris Gomes, da Igreja Congregacional de Boas Novas, Monte Carlos, Deuraci Almeida, Betânia Barbosa, Marinésio Gomes, Josileia Armstrong, a Silvanei Magares, a Esther Trindade, Carlos Chirag, Anamar Soares, Celso Carvalho, Aguida Fino, Rubinalva Miranda. É com muita alegria que eu agradeço e louvo a Deus por estes irmãos e essas irmãs que estão nos acompanhando aí do outro lado da tela, no conforto de suas casas. E peço, meus irmãos, que vocês possam compartilhar, já curtir a postagem, curtir a live se você ainda não curtiu, compartilhar com seus familiares, compartilhar nos grupos, compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam louvar ao Senhor e possam ter esta comunhão e esta alegria que nós temos de cantar hinos de louvor ao nosso Senhor. Meus irmãos, é nesta mesma felicidade que agora iremos louvar mais um hino. Iremos louvar a Deus com mais um hino, o hino 514, Súplica e Consagração.
E é nesta mesma alegria, meus irmãos, que nós sabemos que o Senhor nos guia, o Senhor nos auxilia, que o Senhor nos redimiu, que o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue, seu sangue preciosíssimo, do qual nós todos clamamos: ó Jesus, habita em nós. É com esta alegria, meus irmãos, e com o nosso peito aberto diante do Senhor, o nosso coração exposto diante do Senhor, queremos louvar mais um hino, o hino 560, Descanso no Céu. Essa vida no deserto peregrina, eu ando aqui, mas embora o passo incerto, ó Jesus, confio em ti. Lá no céu os fatigados têm descanso, livramento dos pecados. Minha paz ali, ao teu lado andar, eu quero no restante caminhar, e de coração sincero, mais e mais, Senhor, te amar. Lá no céu os fatigados têm pureza, têm pureza, livramento de pecados, minha paz ali. Sem tristeza, desamores, olhar que vem aqui, lanço agora aos teus temores, deita lá, estando em ti. Lá no céu os fatigados têm repouso, livramento de pecados, minha paz ali. Os cuidados deste mundo não
Meus irmãos, com hinar os salmos e hinos, também relembramos o sacrifício de Cristo. Peço que todos aí nas casas abram as escrituras em Isaías 35, do verso 3 até o verso 7, e acompanhem na leitura, meditem nas sagradas escrituras do Senhor. Isaías 35, do verso 3 até o verso 7. Está escrito: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Meus irmãos, é nesta mesma alegria de que nós compreendemos de que o Senhor veio, o Senhor derramou o seu sangue, o Senhor, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, padeceu na cruz para nos dar vida, vida eterna, nos dar acesso ao Pai. E agora, através desse sacrifício, os nossos olhos veem verdadeiramente e os nossos ouvidos ouvem verdadeiramente. Tudo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é tendo isto em mente, tendo isto nos nossos corações, que nós agora meditemos na letra do próximo hino, o hino 111, Paixão de Cristo. Ah, tava compartilhando ali? Coloca cadê o carregador? O meu não vai estar ali. Pastor, tá carregando aqui mesmo. Hein? Tá aqui o negócio. Nós vamos ter que retornar e aí você vai ter que entrar de novo. Vamos clicar no aplicativo. É um aplicativo pra isso aqui? Mas tem tecnologia? Começa na compra não caiu. Aqui agora. Tá acontecendo. Não. Carregou um pouquinho.
Meus irmãos, nos desculpem porque houve um pequeno problema técnico aqui, mas já foi tudo sanado. Nós vamos continuar, vamos tocar o hino 111, Paixão de Cristo, desde o começo, porque caiu no meio, né? Então nós vamos tocar desde o começo para que os irmãos possam acompanhar e louvar ao Senhor junto conosco. Irmãos, uma breve curiosidade sobre o hino Paixão de Cristo, o hino que nós acabamos de cantar. A música nos é bem familiar ao relembrarmos do clássico hino natalino Adeste Fidelis, com a música de 1751 por John Francis Way, ou em português, Ó Vinde e Adoremos, que foi traduzida por James Theodore Houston em 1881. Porém, essa música, nas edições anteriores dos Salmos e Hinos, estava ligado também ao hino Paixão de Cristo. A música atual que vemos hoje no Inário foi inserida na última edição do Inário, em 1975. Porém, muitas igrejas e irmãos conhecem o hino Ó Vós que Passais pela Cruz, na tradicional música natalina, cantado e tocado muito em cultos pascuais e na celebração da Ceia do Senhor. E, após o conhecimento desta breve curiosidade sobre este hino, nós
cantemos ao Senhor e louvemos o hino 435, o hino Fidelidade. Meus irmãos, com o inário Salmos e Hinos, nós também somos chamados a levantar o nosso pendão. E o que é pendão? Pendão é uma bandeira. Pendão são aquelas bandeiras que o exército antigamente levava à frente de seus batalhões, mostrando de qual nação eles pertenciam, mostrando por quem eles lutavam. Então o inário Salmos e Hinos nos chama a levantar o nosso pendão. Eu peço que os irmãos também abram a Bíblia e vamos ler um salmo, o Salmo 20, somente o verso 5. Salmo 20, verso 5, que diz o seguinte: Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Meus irmãos, o próximo hino será um pendão real, mas eu quero falar um pouco sobre a história deste hino. Em 1893, um lisboeta de ascendência inglesa, Henry Maxwell Wright, evangelista e também hinólogo, traduziu um pendão real para o português, especialmente para a instalação das atividades da Associação Cristã de Moços, a ACMC, no Brasil. O hino acabou se tornando a canção oficial da ACMC brasileira, sendo entoado por muitos anos nessa condição. O Sr. Bill H. Etcher, em seu livro Vultos da Música Evangélica no Brasil, registra a maneira como um pendão real foi cantado naquela noite memorável, conforme segue. Durante a reunião, o mensageiro não se conteve, e do fundo do salão da Igreja Presbiteriana de São Paulo, o homem começou a entoar em voz alta um hino. O homem que interrompeu aquela solenidade era o Sr. Antônio Ernesto da Silva, da Igreja Batista. O hino era Corajosos, o hino mais conhecido pelas 3 primeiras palavras da sua primeira estrofe, um pendão real. O mesmo Sr. Antônio Ernesto da Silva descreve esta experiência na página 18 da autobiografia Humilde Testemunho de um Resgatado. Quando triunfaram os princípios da independência, ao levantarmos da primeira oração, não pude conter-me e rompi com o hino Um Pendão Real.
mais tarde adotado como hino da independência. Na verdade, o Um Pendão Real é um dos hinos do período áureo da canção evangelística no protestantismo norte-americano. Seu compositor e seu autor, respectivamente, James McGrahan e Daniel Webster Whittle, foram figuras ligadas ao surgimento e disseminação de hinos de apelo popular. Na segunda metade do século XIX, Um Pendão Real foi composto em 1884, ganhando o título original de There is a Royal Banner. Em português, existe uma bandeira real. McGrahan tornou-se um dos mais famosos compositores e cantores de canções evangelísticas, sucedendo a outro grande nome desse movimento, Philip Paul Bliss. Como o hino oficial da Igreja Presbiteriana Independente, o hino Um Pendão Real se tornou conhecido no protestantismo brasileiro. Por décadas, ele tem sido cantado como uma autêntica marselhesa da Igreja Presbiteriana Independente, incendiando os corações com o mesmo fogo que encandeceu os protagonistas em 1903. E no ano de 1975, o Inário Salmos e Hinos passou por uma revisão, sendo então alterada a letra de Um Pendão Real na nova edição. A IPI do Brasil, porém, determinou que o seu hino oficial continuasse a ser entoado com a letra original, onde diz na terceira estrofe: quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. E a mesma versão do original foi deixado no atual inário presbiteriano, o Novo Cântico. No Supremo Concílio de 1987, da Igreja Presbiteriana Independente, fez-se a única alteração neste hino, a substituição da palavra negros por densos. Já na IPB, a palavra negros por terríveis na primeira linha da segunda estrofe, como a gente consegue notar na segunda estrofe. Eis formado já os negros batalhões, foi mudado para terríveis batalhões. Essa é uma pequena curiosidade deste hino. E agora, meus irmãos, diante desse fato histórico deste hino, se tiver um comentário histórico, vamos louvar ao Senhor com o hino 466, Um Pendão Real, o Pendão Real. Corajosos, dois
E agora, meus irmãos, chegando ao final deste momento em que nós nos juntamos, mesmo os irmãos e as irmãs à distância, para louvar ao Senhor, quero agradecer mais alguns irmãos e irmãs, Keila Coelho, a Ivone Galo, a Deise Gouveia, da Igreja Congregacional de Brás, de Pina, Rio de Janeiro, a Irene Fernandes, Márcio Lessa, Luiz Flávio Zendona, Marcos Ferreira, Miss Helena e Uma Fernandes, entre muitos outros irmãos e irmãs que têm nos acompanhado durante esta live. E eu peço, meus irmãos, curtam, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos, compartilhem com seus familiares. Quero agradecer também as páginas que têm nos acompanhado, que têm nos prestigiado, que têm nos dado todo o apoio, que Deus os abençoe. E peço aos irmãos que estejam em casa que agora vamos para uma oração, se aproximando do fim, vamos para mais uma oração agradecendo ao Senhor. Peço que todos os irmãos abaixem suas cabeças e vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito aqui conosco, tanto que o Senhor tem nos ajudado. Somos falhos, Pai, mas o Senhor tem nos dado graça, Pai, tem nos motivado, Senhor, a trabalhar, Pai, e a louvar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, o qual o Senhor, cremos que foi o Seu Espírito que nos iluminou, Senhor, para que nós possamos estar aqui louvando ao Teu nome, Senhor, falando do histórico de alguns hinos que nós tanto amamos, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por este momento, obrigado, te agradeço, Senhor, por todos que têm nos acompanhado, Pai, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos, Senhor, a todos aqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando que teremos a nossa próxima live, dia 26/9, no sábado, às 19h30, no mesmo horário. Então, dia 26/9, guardem essa data para que vocês possam estar juntos conosco na 9ª edição dos Clássicos da Música Sacra, do qual o Senhor tem dado a graça de que nós possamos realizar aqui. E agora, finalizando, eu deixo os irmãos que estão em casa agora com o pós-lúdio do hino 265, Despedida do Culto. Despede-nos com tua paz, despede-nos.
todos que estão participando deste momento tão precioso de celebração, desses hinos maravilhosos. Quero, nesse momento, agradecer a nossa equipe, que tem nos auxiliado na transmissão desta palavra e desses louvores. Quero agradecer ao nosso cameraman, irmão Fernando, da Igreja Presbiteriana do Tingui, quem está no computador, nossa irmã Thaís, nos auxiliando também hoje a irmã Ana Carolina, aqui na transmissão dessas informações, o seminarista Wesley, no piano, Diácono Lucas, na viola, meu filho Heitor Henrique, e no violoncelo, nossa irmã Ana Luísa. Que Deus continue abençoando vocês e agradeço a Deus a disposição de cada um de vocês de fazerem esse trabalho e também este acolhimento àqueles que estão em casa, que é um momento de refrigério, um momento também de alegria e de comunhão, de louvar esse Deus eterno, único e maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, que você também possa nos acompanhar nas redes sociais. Temos essa página no Facebook e também no YouTube. Que Deus abençoe sua vida. Amém?